Amém? Vamos para a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Aleluia. Atos do capítulo 1. Essa água é minha? Obrigado. Atos capítulo 1, a Bíblia diz assim: em meu livro anterior, isso Lucas dizendo, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este é o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você pode olhar para mim em nome de Jesus? Se eu pudesse dar um título a essa ministração, esse título, com certeza, seria O Segredo da Igreja de Atos. O segredo da igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja que a Bíblia relata em Atos, querido, era uma igreja que tinha por objetivo a disseminação das boas novas, a disseminação do evangelho, a disseminação da mensagem da salvação. Salvação essa que foi pregado ali naquele período que nós estamos falando da igreja de Atos. Salvação pregada por um homem chamado Jesus de Nazaré. Um homem que havia recentemente sido morto injustamente numa cruz, e que, segundo alguns relatos, algumas pessoas ou testemunhas oculares disseram que viram Jesus morrer, mas não só morrer, mas também ressuscitar ao terceiro dia. Mas não só ressuscitar ao terceiro dia, mas depois de 40 dias que ele havia ressuscitado, algumas testemunhas disseram que viram ele ser assunto aos céus depois de 40 dias. Mas antes da gente entrar propriamente, e a gente falar da igreja de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, ou da mensagem que eles pregavam, ou do objetivo que eles tinham, a gente precisa entender o que é a mensagem da salvação. Porque não adianta eu pregar sobre a mensagem se nem eu mesmo sei o que é a salvação. O que é a salvação? Para que serve? Salvo do quê? Para quê? Por quê? Para a gente entender a salvação, querido, a gente precisa voltar 6.000 anos no tempo. Em Gênesis, no capítulo 1. Não tem como a gente entender a salvação se não for nesse caminho. A Bíblia diz em Gênesis 1 que Deus, quando Ele cria todas as coisas, os céus e a terra, Ele utiliza uma sistemática de criação. E a sistemática que Deus utiliza para criar as coisas é sempre a palavra. E Ele sempre diz: haja, e aquilo acontece. Durante 5 dias, Deus cria tudo aquilo que a Bíblia chama de coisas. O que é coisa? O reino vegetal, o reino animal. Ele cria o sol, as estrelas, tudo dizendo haja. A Bíblia diz: haja a luz e houve luz. Haja o sol, os luminares, e houve os luminares. Haja o reino vegetal, o reino animal, e houve. Mas é muito interessante a gente analisar que no 6º dia, Deus muda um pouco a sistemática da criação. Ele ainda continua utilizando a palavra para criar as coisas. Mas
A gente repara quando a gente lê em Gênesis 1, 26, Deus dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então perceba que, apesar de continuar utilizando a palavra, ele muda um pouco a sistemática. Não é mais haja o homem, mas é façamos o homem. E é mais interessante ainda, porque ele não diz, faço eu o homem à minha imagem e à minha semelhança. Não. Ele diz, façamos, ou nós façamos o homem. Ele utiliza a primeira pessoa do plural. Isso, obviamente, a gente consegue entender que havia mais alguém com Deus ali criando o homem. Para o teólogo judeu, isso é uma loucura. Porque o judeu fala, Deus é um só, indivisível. E de uma certa forma ele está certo, Deus é um só. Mas para nós, igreja, que conhecemos o conceito da Santa Trindade, sabemos que Deus sim é um, mas que se manifesta em 3 pessoas diferentes. A saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está comigo? Então, o que eu estou querendo dizer, querida, é que para nós, igreja, é muito mais fácil a gente seguir uma linha interpretativa de que no momento em que Deus cria o homem, Ele cria o homem um ser semelhante à imagem, não só de Deus, o Criador, Pai, Elohim, mas também do Espírito Santo e do Filho. Então Deus, como um ser trino e tricotômico, cria o homem também um ser trino e tricotômico. Deus primeiro faz um espírito. Deus deu um espírito a Adão. E através desse espírito que Adão tinha conectividade, a ligação com Deus. O espírito de Adão era perfeito, assim como o espírito de Deus. Santo, assim como era o espírito de Deus. E por isso eles tinham livre comunicação. Mas não para por aí, porque além do espírito, Deus deu a Adão uma alma. E nessa alma é que estão alojadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade decisória, as nossas condições psíquicas, nosso cognitivo, nosso consciente, nosso subconsciente, aquilo que a gente pode chamar também de mente ou de mentalidade, é a alma do homem. E Deus pega o espírito do homem, a alma do homem, como se fosse uma coisa só, quase que indivisível, e coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano. E a partir de então, o homem passa a ser um ser vivente. A imagem e semelhança dos 3. Amém? Querido, era tudo perfeito, a criação perfeita. O homem perfeito, o universo perfeito. Mas quantos aqui sabem que Gênesis 3 chega sempre depois do 1 e do 2? E quando ele chega, a Bíblia relata que Satanás, o antigo inimigo de Deus, antigamente conhecido como Lúcifer, o querubim ungido, que foi banido do céu porque quis ou pleiteou em seu coração ser igual a Deus. Mas no momento em que ele é banido do céu, ali ele está em derredor na terra procurando alguém que possa, e achou alguém que poderia tragar. Eva. O homem, não só Eva, mas Adão, que estava junto. Então o que acontece, querido, Deus havia colocado ali naquele jardim uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore precisava estar ali. Era necessário que aquela árvore estivesse ali naquele local. E você vai me perguntar por quê? Porque Deus não trabalha com tirania. Deus não tem império, Ele tem reino. O que é completamente diferente. No reino, o rei te dá a possibilidade de escolher o que você quer fazer. A quem você quer servir. No império, o imperador não te dá. O reino das trevas é um império. Ou as trevas é um império. Mas Deus trabalha com reino. Então Deus precisava colocar. Mas por que Deus foi colocar aquela árvore? Meu querido, foi apenas uma árvore que Deus disse, dela não comerás, senão você vai morrer. Todas as outras que ele fez, Adão poderia desfrutar livremente ali no jardim.
Sabe quantas eram todas as outras? Mais de 2.500 espécies de árvores. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a ciência diz que existem mais de 2.500 espécies. Se naquela época, ou melhor, se de 6.000 anos para cá, algumas foram extintas, no mínimo existia pelo menos 2.500 espécies para eles desfrutarem livremente. Por isso que eu digo que Deus é bom, porque Ele te dá mais oportunidades de vencer do que de ser um derrotado. Mas, querido, o fato é que Satanás ali incorporado naquela serpente, buscando a quem pudesse tragar naquele momento, sorrateiramente, o pai da mentira diz a Eva, olha, veja o fruto, que lindo. Deus disse para não comer? Não, falou que você vai morrer? Para com isso. Tudo isso é conversa fiada. De que você comer, você vai ser igualzinho a ele. Do mesmo jeito que ele tentou fazer lá nos céus. E sabe o que acontece, irmão? Você já sabe. Adão, Eva, comem do fruto proibido e transgridem o mandamento, transgridem a lei, transgridem a ordenança. E havia algo que se chamava a justiça de Deus, que era como se fosse uma constituição do reino. E ali nessa constituição estava escrito que aquele que um dia pecasse contra o Criador era digno de morte, seria condenado à morte. A constituição de Deus era aquilo que regia aquilo que Deus fazia no céu e na terra. Até hoje, a justiça de Deus não é algo que foi criado um dia por Deus, ela é assim como Deus é durante toda a eternidade. Então Deus age somente baseado na sua justiça. Então o que eu quero dizer, querido, é que quando estava escrito ali que o homem ou qualquer ser que pecasse deveria morrer, não tinha nada que Deus pudesse fazer. O homem estava justamente agora condenado ao mesmo local de destino de Satanás, o lago de fogo, ou o que você conhece como inferno. Criado sim por Deus, mas criado unicamente para Satanás e seus anjos. Não era da vontade de Deus, em hipótese nenhuma, que o homem, a coroa da sua criação, fosse para lá, em hipótese nenhuma, em momento nenhum. Eu imagino que o coração de Deus, como um coração de um pai, porque a Bíblia chega a chamar Adão de filho de Deus. Imagine com o coração de um pai vendo o seu filho ali perdido para todo sempre. A morte tomou conta de Adão e Eva, e você vai dizer assim, mas como a morte tomou conta deles naquele momento, se a gente vê que ali eles foram expulsos do jardim e viveram mais 900 e tantos anos, e só depois é que eles morreram? Porque você está pensando que a morte é só a morte do corpo. Não. Essa é a morte mais tranquila. Jesus disse uma vez, olha, temam, não aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar a alma e o espírito. Meu irmão, a terrível morte que o homem enfrentou foi a morte espiritual, porque ali ele estava condenado para sempre à morte eterna, no lago de fogo. Mas novamente, o coração de Deus, óbvio que estava ali, dilacerado por aquela situação toda, vendo a condição dos seus filhos recém-criados, a coroa da criação de Deus. Então Deus começa a pensar, imagino eu, e eu posso parafrasear aqui, porque a Bíblia me autoriza a fazer isso, porque eu estou em linha com a palavra. E imagino Deus ali, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar esse homem ir para o inferno e passar a eternidade toda longe de mim. Agora está com o espírito manchado, ele não tem mais conectividade comigo, ele não tem mais ligação comigo. Então Deus começa a pensar aí como se ele revisitasse a sua constituição da sua justiça. O livro de Deus. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Aquele que pecar é digno de morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que pecar contra a vida, ó, eu sou a vida, vai estar afastado de mim, sim, porque não é digno de mim, porque eu sou santo, e aquele que não é santo não pode ter comunhão comigo. Ok? Isso a gente já sabe. Mas Deus começa a folhear aquele livro, aquela constituição, e de repente ele se depara com uma cláusula ali. E ele vê aquela cláusula, e aquilo começa a encher o coração dele de alegria, irmão. E está mais ou menos escrito assim: aquele que não tiver pecado, e por livre e espontânea vontade, morrer e se entregar por aquele que é réu, já condenado, justamente devido ao pecado, fará com que esse réu seja absolvido.
É isso que está escrito na sua palavra. Meu irmão, mas é tão doido, porque eu imagino Deus se alegrando nesse momento, mas aí ele começa a se deparar com o universo todo e começar a procurar alguém que se encaixa nesse quadro, nessa premissa. Aí ele começa a passar os olhos na terra e ver Satanás. Óbvio que Satanás não pode assumir essa premissa. Aí ele passa os olhos e vê Adão. Não, Adão e Eva são o alvo da minha salvação. Não posso fazer nada. Eles não podem assumir essa premissa. Todo o universo estava manchado com o pecado e não poderia assumir esse lugar. Aí Deus olha para dentro dele e fala assim: o único que pode assumir esse lugar, ser santo sem pecado e morrer por eles, sou eu. Não tinha mais ninguém. Você consegue entender que só Deus era santo para poder assumir esse lugar? Mas aí tem outro problema ainda. Como é que você mata Deus? Como você mata Deus, que é alguém imortal? Aí, querido, Deus tem a ideia mais louca, mais mirabolante, mais doida que você já pode imaginar. Durante toda a eternidade, com certeza essa foi a ideia mais doida. Deus decide criar um corpo humano para ele. Porque talvez, com a criação de um corpo humano, ele pudesse talvez morrer e assumir o lugar do réu condenado. E é exatamente isso que Deus faz. Deus elabora o plano da substituição, ou o plano de redenção. Deus se manifesta em carne. A loucura continua porque ele nasce de uma virgem. Ou seja, não tinha a criança que nasceu de Maria, não tinha o contato com o sangue pecaminoso de Adão. Isso quer dizer, querido, que esse ser que Deus se manifestou, ou se apresentou aqui aos homens na terra, chamado Jesus de Nazaré, esse ser santo, ele cresce em graça, em justiça, realizando todo tipo de prodígios, sinais e maravilhas aqui nessa terra. E a Bíblia diz que depois dos seus 33 anos e meio, em que ele é conduzido até uma cruz para ser morto injustamente, porque nunca nem cometeu pecado contra Deus, quanto mais aos homens. Nunca. Perfeitamente o ser que se encaixava era da mesma espécie de Adão. Nunca havia cometido pecado, não nasceu do pecado e não cometeu pecado. Se encaixava perfeitamente na constituição e na justiça de Deus. Mas se ele não tinha pecado, como é que ele poderia morrer? Se afinal de contas só o salário do pecado é que é a morte. Então vem o momento mais difícil que Deus já enfrentou por toda a eternidade. Quando Jesus é lançado na cruz, Deus vê a oportunidade perfeita de pegar o seu pecado, o meu pecado, o pecado de Adão, o pecado de todos aqueles que nasceram depois de Adão e que vão ainda nascer, e cravar em Cristo Jesus na cruz. Agora imagina você, e presta atenção no que eu disse, Deus cravar o pecado em Cristo Jesus na cruz. Não foi Satanás que cravou o seu pecado em Jesus na cruz. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Pai. E nessa situação, querido, eu imagino com certeza Deus ali, de costas para Jesus. Deus com certeza ali abandonou o seu filho e precisou fazê-lo. Porque Jesus mesmo disse ali na cruz antes de morrer, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez na história, a segunda pessoa da Trindade que se transformou em carne, se vê agora morto espiritualmente e afastado de Deus pela primeira vez, por culpa minha e por culpa sua, que pecamos junto com Adão. E Deus estava ali de costas para Jesus, mas querido, mesmo com o coração dilacerado, por estar vendo o seu único filho na cruz, ele estava de frente para você, estava de frente para mim, de braços abertos, dizendo,
Esta é a mensagem da salvação. Você não precisa mais ir para o inferno. Você não precisa mais ir para o lago de fogo. Você não precisa mais ficar a sua eternidade toda afastado de mim, num sofrimento. Agora estou te dando a oportunidade, através da morte do meu filho, para que você mude a sua rota e agora caminha comigo para o céu novamente. Essa é a mensagem da salvação. Nós temos a mensagem. A mensagem é essa, a mensagem foi liberada pela graça de Deus na cruz. Mas a minha pergunta nessa noite, e o que eu quero enfatizar com você, é: nós temos a mensagem, mas onde estão os mensageiros dessa mensagem? Onde estavam aqueles potenciais mensageiros durante o período mais terrível que Jesus enfrentou, que foi a crucificação? Onde estavam? Onde estavam aqueles homens que Jesus escolheu aqui em Lucas, no capítulo 6, verso 12, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Onde estavam essas pessoas? Que andaram 3 anos e meio com Jesus, vendo todo tipo de milagre, de sinal, de maravilha, de provas irrefutáveis que Jesus sim era o Messias, era o Cristo. Mas no momento em que Jesus mais precisou, onde estavam esses homens? E o que dizer de Pedro, que batia no peito afirmando que não havia ninguém que amasse mais a Jesus do que ele? Como Lucas diz lá no capítulo 22, Pedro chegou a dizer para Jesus: Senhor, com você eu vou para a prisão, e se preciso for, eu morro por você, eu me entrego por você. Mas no momento em que Jesus mais precisou, a Bíblia diz em Lucas, aqui no capítulo 22, a partir do verso 54, então prendendo a Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, isso quer dizer, com medo. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. E Pedro disse: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro responde pela 3ª vez: homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro, logo após Pedro ter o negado pela 3ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo Pedro dali, chorou amargamente. Esse era o Pedro que batia no peito e dizia: eu amo Jesus mais do que qualquer um. Com ele eu vou para a morte. Com ele eu vou para a prisão. Negou a Cristo 3 vezes. E o galo cantou. E o que dizer, querido, dos outros apóstolos? Dos outros discípulos que foram chamados, os potenciais mensageiros dessa palavra? Todos fugiram, todos, absolutamente todos. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que apenas um estava no dia da crucificação. E esse um era João. Estava junto com outras mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Mas eu tenho certeza do que eu vou te falar. João não estava lá porque tinha a consciência de que Jesus era de fato o Messias ou o Cristo. Não. João estava lá porque via o seu amigo
o seu amiguinho injustiçado, indo para a cruz. Alguém a quem ele colocava a cabeça no colo, e de vez em quando recebia um acalento. E de vez em quando João podia compartilhar com ele das suas dificuldades. O meu amigo, injustamente, indo para a cruz, coitado. Com certeza essa era o pensamento de João até então. O fato é, querido, que esse Jesus de Nazaré parecia mais um desses que surgiram antes dele e que se diziam Messias, e que se diziam Cristos, que até levantavam uma certa quantidade de seguidores, mas logo depois das mortes desses homens, essa mensagem que eles diziam, esses falsos Messias e Cristos, que era a mensagem da salvação, ela logo se dissipava e acabava por ali. Mas nessa noite, quantos podem levantar a mão e confirmarem comigo que esse movimento desse Jesus de Nazaré não terminou, ele continua até hoje. A salvação de Cristo ainda está em vigor 2000 anos depois de que Cristo morreu naquela cruz. Nós somos provas irrefutáveis disso, irmão. Nós somos provas de que a salvação de Deus, mediante a graça de Cristo na cruz, nós podemos acessar pela fé. E esse mix, essa união de fé e de graça, nos proporciona um resultado divino, que é a salvação do nosso espírito, da nossa alma, e será um dia a salvação do nosso corpo. Aleluia! Aleluia, irmão. Nós conseguimos ver aqui em Atos, aqueles fujões, a gente consegue perceber que esse movimento não termina. Porque a gente vê que em Atos nós podemos testificar que eles foram prova viva dessa graça, desse movimento. Tanto é que a Bíblia diz que Pedro, esse que negou a Cristo, o fujão, ele levanta sua voz no seu primeiro discurso, e tamanha era a autoridade de Pedro e poder, que 3.000 homens imediatamente são adicionados ao corpo de Cristo, porque aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Esse mesmo Cristo, ou esse mesmo Pedro, pouco tempo depois, junto com João, no famoso episódio do templo Formosa, se deparam ali com um aleijado, mendigo, fazendo aquilo que mendigo faz, pedindo dinheiro. Então, obviamente, aquele mendigo pede dinheiro a Pedro e a João, e Pedro olha fixamente para os olhos daquele mendigo e diz assim: olha, esse negócio de prata e de ouro eu não tenho, mas tem uma coisa que eu tenho, que é: levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E a Bíblia diz que aquele homem saltou e entrou no templo correndo, completamente, instantaneamente curado. E as pessoas que estavam ali no templo se maravilharam com aquilo que Deus havia feito por meio de Pedro e de João. Pouco tempo depois, meu irmão, ali no pórtico de Salomão, Pedro se levanta mais uma vez num discurso, e mais 1.500 homens são agregados ao corpo de Cristo, totalizando 5.000 homens. Em 2 discursos, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uau! Sabe o que isso me mostra? Que esse movimento não acabou. O que dizer de Estevão? Era um simples diácono. Simples diácono, que foi levantado para cuidar, servir as mesas, para servir as viúvas, coitadas e pobres, ou ajudar aos pobres. E eu falo simples diácono como se fosse um serviço simples, ou como se o serviço de quem prega fosse maior do que o do diácono. Não, a gente é que infelizmente às vezes tem essa diferenciação de posições, mas o serviço do diácono é tão importante quanto aquele de quem prega aqui em cima. E Estevão foi levantado como um simples diácono. Mas a Bíblia diz que ele era cheio de graça, de fé e do Espírito Santo. E esse Estevão realizava como um simples diácono
prodígios, sinais e maravilhas. Eu não sei se você sabe o que é uma maravilha. Está acima do milagre. Maravilha é você ver o braço de alguém que não tem braço crescer. Era isso que Estevão fazia como um simples diácono. Esse movimento não acabou, irmão. Esse movimento continua, perene, vai continuar até o fim. E a Bíblia diz que esse Estevão, querido, que realizava milagres, prodígios e maravilhas, incomodou tanto o sinédrio, a cúpula dos judeus religiosos, que ele foi preso por eles. E no momento em que ele foi preso, em vez de ter medo de perder a sua vida, ele se levanta no maior discurso que ele poderia fazer, em que a Bíblia dá a honra do discurso de Estevão, chega a dar quase 2 páginas da Bíblia em Atos, do discurso de Estevão. Tamanha era a autoridade e poder que aquele homem tinha. E a Bíblia diz que os judeus religiosos enfurecidos pegam Estevão e jogam para fora da cidade. E o começam a apedrejar até que ele morra. E Estevão morreu ali apedrejado. Mas olha só, quando Estevão está ali morrendo apedrejado, antes de entregar o seu espírito ao Senhor, ele diz assim: Senhor, não impute a esses homens esse pecado. E uma das poucas vezes que nós vimos isso na Bíblia, antes de morrer, Estevão olha para o céu e tem uma visão aberta e vê Deus no seu trono e Jesus à direita de Deus. Mas entenda que Jesus nem ao menos estava sentado, como diz a Bíblia, mas estava de pé. Numa das maiores honrarias que Jesus pode fazer a alguém, estar em pé, ao lado direito de Deus, no seu trono, para receber Estevão ali no seu espírito. E a Bíblia diz, irmão, que as vestes, ou a vestimenta de Estevão, é jogada aos pés de um homem chamado Saulo. E a Bíblia diz que esse Saulo consentia com a morte do primeiro mártir do cristianismo. E aprove a Deus a fazer com que o maior perseguidor da igreja, chamado Saulo, se tornasse o maior escritor da Bíblia do Novo Testamento, e fizesse com que todas as doutrinas que você conhece hoje, da salvação, do arrependimento, do arrebatamento, estivesse aí disponível 2000 anos depois para você. É isso que Deus faz. Ele pega o pobre lá do monturo e eleva até uma posição de riqueza e prosperidade. Aquele que é improvável, Ele faz com que seja provável. Deus é Deus dos impossíveis e do improvável. Ele realizou isso em Atos dos Apóstolos, e Ele continua realizando aqui, e vai continuar realizando na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Aleluia. Claramente, querido, a gente pode ver e presenciar aqui o cumprimento do verso 8 de Atos 1, em que Jesus diz, no final: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra aqui, ó. E até aos confins da terra. Mas o que aconteceu a esses homens, meu Deus do céu, que estavam, desculpa a expressão, mas estavam como gatinhos acovardados, trancafiados dentro de salas e de casas, com medo daquilo que poderia acontecer? O que fez com que esses homens se tornassem leões, verdadeiros leões, e homens com tamanha autoridade para levar essa mensagem? E a resposta está neste mesmo verso, do capítulo 1, verso 8. Jesus dizendo logo no começo: mas recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Tudo aquilo que o pastor falou hoje no começo do culto tem tudo a ver com a ministração. Coincidência? Não, é Jesus-incidência. Amém? Aleluia. Querido, olha só o que eu vou dizer. Nem a ressurreição de Jesus ou o novo nascimento foi suficiente para que Jesus desse um sinal verde para eles: podem ir pregar o evangelho.
nem a ressurreição. Você já imaginou um negócio desse? Jesus ressurreto. A Bíblia diz que eles estavam a portas trancafiadas. Jesus simplesmente atravessa a parede, porque a Bíblia diz que ele apareceu do nada. Com um corpo glorificado de carne e osso, sem sangue, porque o sangue havia sido derramado. Mas ele estava ali com a glória de Deus dando vida ao corpo de Cristo. Então ele entra na sala onde eles estavam e simplesmente diz: paz seja convosco. E assopra sobre eles o Espírito, e ali eles recebem o Espírito dentro. O novo nascimento acontece ali, porque os discípulos creem nele. E agora, vamos sair pregar o Evangelho? Ainda não. Aguardem em Jerusalém. Aguardem mais alguns dias, porque vocês vão receber poder. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que acontece aqui em Atos, no capítulo 2, verso 1, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E algumas pessoas passavam por ali, e falavam: meu Deus do céu, o que esses homens estão fazendo? Estão bebendo às 9 horas da manhã. Ali, eles estavam sendo batizados com fogo. A mola propulsora que precisava para que esses homens pudessem, agora sim, sair e pregar o Evangelho por todo o mundo. Aqueles, queridos, que tinham medo da morte, amedrontados como gatinhos, se entregaram em mortes terríveis, sem temer. A Bíblia diz que Tiago foi morto à espada. A história diz que possivelmente Bartolomeu foi esfolado vivo antes de morrer. Pedro foi para a cruz. E quando ele vai para a cruz, ele fala assim: podem me levar para a cruz, mas eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Então coloca essa cruz de cabeça para baixo. O fujão, aquele que negou o Senhor 3 vezes, foi para a cruz, mas pediu para colocar ela de cabeça para baixo, porque ele não tinha honra de morrer como o mestre dele morreu. E o que dizer daqueles cristãos do Império Romano que eram lançados nos coliseus? E eram mortos pelos leões, e eles iam cantando: eu sei que o meu Redentor vive. Por quê, querido? Eles não tinham apreço pela vida. Não era mais a vida deles que importava. Porque eles levavam muito a sério, a partir daquele momento, quando o Espírito Santo veio quando Jesus disse: aquele que quer ganhar a vida, irá perder a sua. O Espírito Santo trouxe à memória tudo aquilo que Jesus havia falado, enquanto estava aqui na terra com eles fisicamente. Eu posso dizer com certeza para você que o Espírito Santo é a pessoa mais apaixonada por Jesus que existe. A terceira pessoa da Trindade é a pessoa mais apaixonada pela segunda. Sabe por quê? Porque quando o Espírito veio sobre, o Jesus invisível passou a ser muito mais real do que o Jesus visível para eles. Jesus não estava mais presente. Agora a única coisa que mantinha o contato entre eles e Jesus era algo que se chamava fé. Traz do invisível e transforma do invisível coisas visíveis. O Cristo invisível agora era muito mais visível, porque o Espírito Santo acendeu um fogo que queimava dentro deles sem parar. Jesus sabia que havia necessidade desse fogo queimar, dessa mola propulsora, empurrar eles para pregar o Evangelho, porque senão, Jesus sabia que ia acontecer como os outros falsos Messias e falsos Cristos que se levantaram anteriormente. A mensagem iria durar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e depois ela iria acabar. Mas quantos sabem que o Espírito Santo
não permitiu que isso acontecesse. Nós somos prova viva, 2000 anos depois. Aleluia. Sabe qual a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? Uma só, se chama Espírito Santo. Espírito Santo. Só nós temos o fogo para pregar essa mensagem. Só nós temos o fogo que nos leva para pregar a mensagem, não somente com palavras persuasivas, mas com manifestação de poder. E é isso que Paulo estava dizendo. Eu não prego só com palavra persuasiva, mas eu também utilizo de manifestação de poder. A nossa pregação, a nossa mensagem precisa ser conduzida com manifestação de poder. Isso é o cristianismo. Existe poder no cristianismo. E isso diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. O poder que o Espírito Santo gera dentro e sobre nós. Por isso que Jesus Cristo é a verdade. E todos os outros que passaram são balela. Por causa do poder. E sabe o que a Bíblia diz, querido? Em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 18. E você deve estar pensando assim, mas isso aí foi só para os apóstolos. Foi só lá para eles, lá em Atos. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que eles escreveram o capítulo até o 28. A partir do 29 é responsabilidade sua. É sua responsabilidade agora começar a escrever Atos capítulo 29, 30, 31, 32. Porque o próprio Paulo vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele não está falando aqui que foi só para os apóstolos ou só para as pessoas que viveram ali com Paulo naquele tempo. Não, ele está falando que é para toda a igreja. E ele continua, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Isso quer dizer, Deus está fazendo um apelo a você. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você tem noção do que é isso, irmão? Deus fazendo apelo a você. Eu estou te dando o ministério da reconciliação. Vá e prega o evangelho, porque você já tem o Espírito Santo dentro e você já tem o Espírito Santo sobre. O que nós estamos esperando para pregar esse evangelho? Como a música que a gente cantou aqui, nas ruas, no trabalho. Você vai dizer assim, Cauê, mas tudo isso que você está falando é muito bonito. É bonito, o Espírito Santo veio dentro, veio sobre. Eu já vivi isso, Cauê. Eu já vivi. Foi maravilhoso por um tempo. Eu tinha um fogo que queimava dentro de mim. E eu vim para a igreja, e eu pregava, e todo mundo que passava na rua, eu falava de Jesus. E se alguém falava para mim que estava com dor de cabeça, eu ia correndo para orar. Era um negócio, mas eu não sei o que aconteceu. Foi se apagando. Foi se esfriando esse fogo. Eu não sei. Eu sei o que aconteceu. Você cometeu aquilo que Paulo nos orienta a não cometer em 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Se ele está falando não apagueis o Espírito, crente, quer dizer que em algum momento existe a possibilidade de você apagar o Espírito um dia recebido, tanto dentro quanto sobre. Se você se encontra nessa mornidão espiritual, um dia você apagou esse Espírito. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que sim, é possível se esvaziar. Sim, é possível que a gente
Perca de vista o primeiro amor, como Jesus disse à igreja de Éfeso: tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. E se perderam é porque um dia tiveram. Um dia tiveram, mas perderam. Porque o fogo não queima mais. Porque aquele Espírito Santo, tão apaixonado por Jesus, agora alguma coisa eu fiz, que eu apaguei esse Espírito. Então qual é o grande segredo dessa igreja de Atos? Para manter esse fogo aceso dentro de mim, para que eu volte novamente a ter a alegria da minha salvação, porque sem a alegria da salvação, como que eu vou pregar lá fora sobre a salvação, se isso não me traz interesse mais? Se eu não sou grato mais pela minha salvação, como eu vou compartilhar alguma coisa que eu estou achando ruim para as outras pessoas? Oh, querido, a Bíblia diz sobre o segredo de estar sempre cheio do Espírito. Está lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. E diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor. E então, como consequência disso, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E como consequência, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ministério de Música pode subir em nome de Jesus. Esse é o segredo da igreja de Atos. Não só receber o Espírito sobre, mas manter esse Espírito aceso. Tanto é que esses versos vêm logo depois do batismo com fogo, ou dia de Pentecostes. A receita é, querido, hábitos e disciplinas espirituais somados à comunhão entre os irmãos. Isso aumenta a nossa alegria no Espírito. Isso aumenta a nossa paixão por Cristo. Aí sim, você vai ser um caçador de oportunidades. E quando aquela pessoa chegar no seu trabalho dizendo: nossa, acordei com uma dor de cabeça hoje, seu coração vai começar a pular. E você vai, viu, vamos aqui para o cantinho rapidinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço um Jesus que cura. Posso orar por você rapidinho? Sabe o que vai acontecer? Você cheio do Espírito, o Espírito Santo vai manifestar o poder, e a cura vai acontecer, e aquela pessoa vai ser testemunha de que Jesus é real, e ela vai falar: eu quero, e ela vai ser salva, e você vai tirar mais uma pessoa que estava indo para o lago de fogo, e vai conduzir ela para o céu. Sabe o que é isso? Ser evangelista. É simples, não precisa ter o cargo, é só fazer. É simples, mas você precisa estar cheio. Porque se você não estiver cheio, irmão, vai ser com a força do seu braço e vai ser tão difícil. Vai ser tão difícil. Se você não tiver essa mola propulsora pulsando dentro de você, vai ser tão difícil, mas com Ele dentro, sobre, nos fortalecendo, nos auxiliando, é tão mais fácil, é tão mais fácil. Nós precisamos resgatar, ainda há tempo de resgatar, o apagado ministério de evangelista dentro da igreja. Hoje o que a gente vê, e eu não estou dizendo essa igreja, estou dizendo a igreja global, geral. Muitas pregações de muito eu, de muito meu. Mas pouco ide, pouco pregai. Porque às vezes a gente tem uma pessoa morrendo do nosso lado, e a gente está tão confortável nas nossas cadeiras e nos nossos ar-condicionados, no nosso sistema de som que é tão maravilhoso, e graças a Deus por isso, tudo isso é maravilhoso, mas nós não podemos nos esquecer do centro do Evangelho: ide e pregai a toda criatura.
toda criatura, por todo mundo. Mas eu não tenho no meu coração que eu vou viajar de avião e viajar as nações. Pregue no seu mundo. Qual o seu mundo? É o seu trabalho? É a sua casa? É a sua família? Faz quanto tempo que você está protelando de falar de Jesus para sua família? E às vezes toda semana Deus te dá a oportunidade e você não fala, porque você não está mais feliz com a sua salvação e não se sente mais regozijante, porque você está vazio. Então se encha enquanto é tempo, porque Ele está voltando, irmão. Que Deus possa restaurar o ministério do evangelista nas nossas igrejas. Por mais pessoas como o famoso irmão André, que atravessava a cortina de ferro, um holandês, atravessava a antiga União Soviética, com um fusquinha, com milhares de Bíblia dentro. E atravessava a fronteira sem se preocupar se ia ser preso ou morto. E fatalmente iria acontecer se algum soldado ali visse alguma Bíblia dentro do carro. Mas por mais incrível que seja, o soldado nunca conseguiu identificar a Bíblia dentro do carro. E olha que o carro estava cheio de Bíblia. E é engraçado que ele falava assim: Jesus, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor deu vista aos cegos. Mas nessa situação ali na fronteira, diante dos soldados, eu peço para que o Senhor agora apague a visão desses homens, eles não vejam a Bíblia que eu estou levando. E era exatamente o que acontecia. Esse homem morreu há pouco tempo, em 2022, se eu não estou enganado, com 90 e tantos anos. Se alguém o pegasse com Bíblia, atravessando a União Soviética, ele estava morto. Esse homem deu a oportunidade, se não fosse ele atender esse chamado, irmão, olha o que eu estou falando. Se não fosse ele atender esse chamado, milhares e milhares, ou até milhões de pessoas da União Soviética iriam para o inferno e nunca teriam a oportunidade de ler um pedaço ou uma folha da Bíblia sequer. E você tem ela aí na palma da sua mão, em todas as versões, de papel, eletrônico, digital, de fácil acesso. Se você não tem uma, você pode comprar em qualquer lugar. É surreal o que esses homens viviam perto do que a gente vive hoje, irmão. Por mais pessoas, ou por mais evangelistas como Reinhard Bonnke, um alemão, um missionário que aos 27 anos decidiu deixar o conforto da Alemanha e ir para o continente mais pobre, e ali ficar na África durante 50 anos. E diz a história, a biografia desse homem, que em 50 anos, este homem ganhou aproximadamente 80 milhões de pessoas para Jesus. 80 milhões. Numa única cruzada, em alguns poucos cultos, mais de 6 milhões estavam ali para receber ao Senhor. A maior cruzada evangelística de todos os tempos que já se ouviu falar. Foi para o Senhor, recentemente, se não me engano, em 2019. Por mais homens como esses. E eu aqui sou o primeiro que quero me colocar na brecha. Porque, irmãos, eu confesso a vocês, que por um bom período da minha vida, eu, por culpa minha, apaguei o ministério evangelístico que Deus colocou no meu coração. Mas eu digo para vocês, querido, com todo temor e tremor que eu estou agora diante de Deus, o meu sim, Deus está tendo. Eu não sei o que vai acontecer. E eu não sei dizer para você o porquê que eu apaguei isso. Talvez medo, não sei. Mas eu tenho uma família, mas eu tenho amigos, mas eu tenho uma casa tão boa, mas eu tenho isso e aquilo. E se eu disser sim, pode ser que de repente eu não tenha mais nada e eu vá para outro lugar. E como vai ser? E como vai deixar de ser? Esses homens não pensaram em nada disso, irmão. Como é que eu vou ter a ousadia de eu querer pensar nisso? E se você nessa noite, não estou dizendo aqui que obrigatoriamente você precisa ter um ministério de evangelista ou de qualquer outro ministério. Mas se você tem um ministério que é seu, que é o da reconciliação, e você deseja hoje se reconciliar para esse ministério, se coloque de pé em nome de Jesus.